Pessoal, mais uma resolução. Considere o padrão de construção representado pelos desenhos abaixo. Etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Na etapa 1, há um único quadrado com lado 1. Na etapa 2, esse quadrado foi dividido em 9 quadrados congruentes, sendo 4 deles retirados, como indica a figura. Na etapa 3 e nas seguintes, o mesmo processo é repetido em cada um dos quadrados da etapa anterior. Nessas condições, a área restante na etapa 5 é... Bom, então, ele está me dizendo o seguinte, são 3 etapas e ele quer fazer uma projeção para a quinta etapa, né? Em termos de área, né? Então, ele está preocupado aqui com a área na quinta etapa, né? Aqui, ó, ele quer saber a área. Bom, então vou fazer uma estimativa aqui, fazer um estudo para verificar que tipo de padrão está acontecendo aí de uma figura para outra em termos do valor da área. Então olha só, eu vou pensar assim, ó, nessa etapa 1 ele disse que o quadrado tem lado 1, então isso aqui é 1 e esse outro lado aqui também é 1. Então essa área, vou chamar de área 1, é igual lado vezes lado, 1 vezes 1, 1. Ok. Na outra área, o que acontece? Eu dividi esse quadrado grande aqui, eu dividi em 9 fatias, em 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso ele me disse, ó. Foi dividido em 9 quadrados congruentes. E desses 9 eu peguei quantos? Ou eu fiquei com quantos? Fiquei com 5 porque foram retirados 4. Então, esta área aqui, que eu vou chamar de área 2, permanece quanto? Permanece 5 de 9, 5 nonos. E agora a área 3. Como que eu vou calcular a área 3? Bom, tem várias maneiras de raciocinar sobre essa terceira etapa aqui dessa área vermelhinha, né, essa que permaneceu. Uma maneira que eu vou fazer é a seguinte, ó, eu vou pensar em um quadradinho desse aqui, ó. Eu vou usar como uma espécie de unidade, um quadradinho. Então observa que eu tenho, se eu fosse fazer todo o quadradão a partir desses quadradinhos, todo o inicial lá, ficaria assim, ó, 1, aqui 2, 3, aqui mais 3 e aqui mais 3. Então tu vê que aqui eu tenho 3 quadradinhos, aqui eu tenho mais 3 quadradinhos, aqui eu tenho mais 3 quadradinhos. Seria uma fila de 9 quadradinhos, né? Então aqui tem 9 quadradinhos. Na horizontal também, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3 quadradinhos. Aqui no meio teria mais 3 quadradinhos e aqui mais 3 quadradinhos. Então aqui eu também tenho 9 quadradinhos. Portanto, toda essa figura aqui quadriculada, se eu fosse quadricular toda ela, daria o quê? 9 vezes 9 me daria o quê? 81 quadradinhos ao todo. Mas quantos quadradinhos na realidade ficaram na figura? Ficaram 1, 2, 3, 4, 5. Então cada figura aqui tem 5. E eu tenho 5 figuras dessas. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu fiquei com 25. Então na realidade eu fiquei o quê? Essa minha área 3. Na realidade então eu fiquei com 25 quadradinhos de um total 81. Bom, então agora eu já posso fazer um esboço aqui, ó. A área 1 é 1. A área 2, 5 nonos. E a área 3, 25 81 avos. Aí ele quer que eu desconsidere, que eu pule a área 4 e faça uma projeção ou faça o cálculo da área 5. Então é aqui que ele quer. Então eu tenho que ver que tipo de situação, que tipo de padrão está acontecendo do 1 para os 5 nonos e dos 5 nonos para 25, 81 avos. Uma coisa que dá para perceber aqui, não é muito difícil, que 1 para 5 ó, foi vezes 5. E que 5 vezes 5 é 25. Então eu estou multiplicando em cima por 5.
E aqui, se considerar embaixo um invisível, 1 vezes 9, 9. E 9 vezes 9, 81. Então, embaixo estou multiplicando por 9, que é os 5 nonos, né? Que é os 5 nonos, que é justamente o que aconteceu do 1 para o segundo. Na realidade, isso aqui vai ser, inclusive, a minha razão. Bom, mas se está acontecendo isso, é um comportamento característico de uma progressão geométrica. Para que eu tenha certeza se isso é uma progressão geométrica, se é uma PG, eu aplico a propriedade. O que diz a propriedade? Que o termo do meio é igual, o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos seus vizinhos. Então, o termo do meio ao quadrado, 5 nonos ao quadrado, é igual ao produto dos vizinhos. 1 vezes 25 81avos. 5 ao quadrado, 25. 9 ao quadrado, 81. 1 vezes 25, 25. 1 vezes 81, 81. Realmente, ó, deu igualdade, então realmente isso é PG. Sendo isso PG, para calcular o quinto termo, que eu vou chamar então de A5, eu faço o quê? Uso o termo geral. A1 vezes razões. Quantas razões? 4. Uma a menos da posição. Se eu estou na posição 5, A1 vezes Q na 4. Se fosse posição 8, A1 vezes Q na 7. Se fosse posição 20, A1 vezes Q na 19. Bom, então aqui eu tenho A5, que é o que eu quero, igual a 1, que é o primeiro aqui, ó, que é 1, vezes a razão, elevado na quarta. E a razão? Pô, a razão eu encontro fazendo o quê? Um termo dividido pelo seu anterior. Então eu escolho um termo, que eu acho mais adequado é 5 nonos, e divido pelo seu anterior, que é 1. Então eu tenho 5 nonos, divide por 1, que é 5 nonos. Então isso aí é a razão. Então venho para cá, ó. Q na 4, a razão na quarta é 5 nonos na quarta. Então o quinto termo é 1 vezes 5 na quarta, 25. Não, 625, né? 5 na quarta é 25 vezes 25. É 5 na 2 vezes 5 na 2. 625. Isso sobre 9 na quarta. Por 9 na quarta eu também posso usar esse raciocínio, né? É o mesmo que 9 na 2 vezes 9 na 2, ou seja, 81 vezes 81. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Isso vai dar 1, 16, vai 1, 5 e 6. 6.561. Então, a minha quinta etapa vai ter como área 625 de 6.561. Isso aí está na letra E. Ok? Letra E. Durante a resolução, eu percebi um comportamento dessas áreas aí, que foi assim, ó, 1, aqui 5 nonos, aqui 25 81avos, daí eu tenho o quarto termo e o que eu queria, o quinto termo. Em cima eu vi que estava multiplicando por 5, então vezes 5 vezes 5. Então o próximo vezes 5 dá 125. E o próximo 125 vezes 5, 625. E embaixo está multiplicando por quanto? Por 9. 1 vezes 9, 9. 9 vezes 9, 81. Então aqui 81 vezes 9 dá 729. E 729 vezes 9, adivinha? 6.561. Então também poderia ter feito esse raciocínio aí. Ok? Que também fecha na letra E. Tranquilo?
Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.